Temos entrevistado, hein, Rafael Albuquerque? Isso aí, Gomes, a gente recebe aqui no estúdio do P Notícias, na Piatã FM, a terapeuta Terena Cardoso, terapeuta transpessoal sistêmica. Agora vamos descobrir o que é transpessoal sistêmica, que eu tô curioso aqui. Eu também. Terena, muito bom dia, seja bem-vinda aqui ao P Notícias. Hoje a gente vai falar de um tema que muita gente passa por isso, ou conhece alguém que passa, mas pode não saber o que causa, pode não saber de fato qual é a definição, que é a melancolia natalina. Né? Algumas pessoas que nesse período de fim de ano, Natal, Ano Novo, que é um período para alguns muito festivo, para outros período de trocar presentes, de ganhar presente, de amigo secreto, mas para alguns isso é motivo para isolamento social, né? A pessoa que fica isolada lá no seu canto. Vamos saber quais as causas disso, quais os tratamentos, se isso é depressão, se não é depressão, mas daqui a pouquinho, porque primeiro eu quero saber o que é a terapia transpessoal sistêmica. Bom dia, Rafa, bom dia, Gomes, bom dia a todo mundo que nos ouve agora. Então, a terapia transpessoal sistêmica, ela é idealizada pelo terapeuta Jordan Campos, né, que é CEO aqui do JC Núcleo de Terapia, ele que idealizou e reuniu algumas escolas filosóficas da área da psicoterapia, entre elas Jung, Freud e Bert Hellinger, e por isso que a gente tem essa sigla TTS, né, porque a gente une essas ideias na área da psicologia com a transpessoalidade, que é a gente se colocar no mesmo lugar do paciente, né? O que habita em você, habita em mim, o que você tem, eu posso ter, a gente se coloca num setting terapêutico em que a nossa troca, ela é através de uma conversação, né? Ela é muito mais próxima, diferente da freudiana, por exemplo, que tem pouco contato, mais antiga, porque hoje em dia já está um pouco diferente também. Terena, né? Em geral, as pessoas que estão passando por quais tipos de situações procuram vocês? Então, no meu consultório, Rafa, hoje a procura campeã, ela está em duas vertentes da vida da gente: dificuldade financeira e dificuldade em ter um relacionamento. Então, quando as pessoas vêm para uma sala de terapia, pelo menos no meu caso, tá em algum conflito de relacionamento, às vezes tem a ver com traições, às vezes tem a ver com a dificuldade em se relacionar, né? E também de se colocar profissionalmente, de ter uma vida financeira bacana, estabilizada. São, inclusive, faz parte de pesquisa isso, né? São os dois problemas que pode deprimir uma pessoa: a falta de emprego e a falta de um relacionamento, que na verdade lá no fundo tem a ver com a falta do pertencimento familiar, né? Porque a gente projeta numa relação amorosa tudo aquilo que a gente gostaria de ter na família de origem, por exemplo, né? Então, em alguns casos, a gente vem com essas dores, né? Essas dores na alma, né? Essas dificuldades, e busca o tratamento. Então, eu trato de diversas ordens, mas as campeãs perpassam por esses dois temas. E quando a pessoa procura, né, uma terapia, suponhamos, seja para o problema de relacionamento, dificuldade em se manter em uma relação estável, dificuldade de conseguir e de se manter num emprego, quais os passos, né, que essa pessoa deve dar quando procura um terapeuta, né? Poxa, é muito complicado a gente dar uma fórmula. Seria muito legal se a gente tivesse uma fórmula, um passo a passo, uma pílula que levasse a gente para uma vida plena, né? Mas na terapia transpessoal sistêmica, a gente trabalha com diversas ferramentas que fazem com que você, por exemplo, retorne a conflitos e experiências não assimiladas do seu passado, que pode te ajudar a olhar para aquela problemática de uma forma diferente. Às vezes uma questão que tem a dificuldade, né? Por exemplo, no relacionamento, ela pode estar ancorada lá na relação com os pais, né? Talvez aquela pessoa que aprendeu o amor e a dor muito próxima, viram ali os pais brigando na infância, na adolescência, e acaba se permitindo passar por relacionamentos dolorosos, perversos, né? Traumáticos, e não se dá conta de que isso, na realidade, está lá no seu passado. Toda a nossa inteligência emocional passa pelas experiências da infância, pelas experiências da fase da criança, da primeira infância. Então, na TTS, a gente tem essas ferramentas, esses recursos, que pode voltar e ressignificar. E ressignifica mesmo. Porque quando a gente leva um paciente para uma cena anterior de trauma e faz um trabalho de ressignificação, e isso de repente faz com que ele mude a forma de ver o mundo, é porque o seu cérebro não diferencia o que é passado de presente. Sim. Né? Se eu peço para você imaginar aí agora espremendo um limão na sua boca, você começa a salivar
salivar imediatamente. Pessoas mais sensíveis que estão escutando a gente agora salivaram, eu tenho certeza disso, né? Então, quando a gente revivencia o trauma de uma forma bacana, né, dentro da abordagem, as chances de melhorar a visão dela, o comportamento dela diante dos relacionamentos, diante da vida profissional, da vida financeira, são enormes. Isso é feito através de um diálogo da pessoa, chama-se de paciente também? Paciente também. Do paciente com o terapeuta. Então, o terapeuta vai conduzindo esse retorno ao passado para ressignificar determinadas situações? É assim que funciona mais ou menos? É assim que funciona. Dentro de algumas técnicas, né? Tem a constelação familiar, tem a regressão, tem a PNL. Quando a gente vai para a atuação, tudo se mistura e a gente chama isso a TTS. Isso é a forma jordaniana de ser, vamos dizer assim, que é o nosso mentor, né? Que é o nosso mestre. Então, quando a gente vai para atuar, a gente, na hora, tem um momento que a gente já nem sabe mais o que está fazendo, se é constelação, se é regressão, não importa. A gente está levando ao paciente onde ele tem que voltar, para os pontos que ele tem que ressignificar, para ter uma vida melhor. Bacana. Agora vamos falar do tema da entrevista hoje, que é melancolia natalina. Melancolia natalina, eu não tinha escutado esse termo ainda, né? Já sabia percebia que isso acontecia com algumas pessoas, mas não sabia que tinha um termo para identificar e muito menos um estudo acerca disso. Então, queria que você desmistificasse aí para o nosso ouvinte, né? O ouvinte P Notícias, o que é a melancolia natalina? Tem um termo americano que chama até Christmas Blues, né? Que é aquele Natal azul, aquele Natal melancólico, por isso que aqui no Brasil a gente chama isso. É uma fase deprimida sazonal, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, nós baianos aqui de Salvador ficamos eufóricos com o carnaval e depois isso passa, algumas pessoas podem reagir de uma forma diferente no Natal. E isso tem na raiz do problema, vamos chamar assim, algumas experiências também que estão relacionadas com a família, né? O Natal, ele tem a gente deveria, na verdade, olhar muito mais para nossa criança interna do que para outras questões, porque o Natal tem todo um tom de infância, né? Memórias de família, de reuniões familiares. Sim. Então, quando a gente não tá bem por dentro emocionalmente, às vezes as compras, o corre-corre, o dia a dia, aquelas decorações, tudo aquilo nos leva para um lugar de muita tristeza, de trauma mesmo, né? Então, como o Natal tem no seu fundo, né, essa questão relacionada com a família, quem não tem a sua base familiar muito sólida ou experiências traumáticas nesse sentido, pode sim se passar por essa coisa do Natal azul, né, do Natal melancólico, a tristeza. Agora, por exemplo, existem fatores pontuais que fazem com que a pessoa fique passe por esse momento durante o Natal, por exemplo, um término de relacionamento recente. Um término de relacionamento recente definitivamente impacta no Natal, porque tem aquela coisa, né? Vai passar na casa de quem, na família de quem, e agora como é que vai ser? São anos de relacionamento, tanta coisa que a gente pensou, então tudo isso acaba impactando. Da mesma forma que quando você sai da casa dos seus pais e você não tem uma boa relação com eles, muitos cônjuges, eles acabam sendo integrados na família do outro, e aí quando esse relacionamento acaba, com quem ele vai passar? Isso é problemática de sala de terapia, né? Há 3 semanas atrás, estou de recesso agora, mas há 3 semanas atrás eu estava tratando uma paciente justamente nesse sentido, se separou, tem 8 meses, né? O casamento de 30 anos, onde que ele vai passar o Natal? Então, uma família toda mudou a programação, passaram para casa da filha mais velha para que ele pudesse ser inserido, mas e os outros anos? Essa pessoa pode passar por uma questão de melancolia no Natal? Pode, com certeza, influencia e muito. Ok, a gente recebe aqui no estúdio P Notícias, na Piatã FM, Terena Cardoso, ela é terapeuta transpessoal sistêmica. Daqui a pouquinho tem mais pergunta aqui, aliás, já tem no WhatsApp aqui uma pergunta que você vai responder no próximo bloco, que é o seguinte: você acredita que a angústia das pessoas com relação ao Natal está mais associada ao consumismo ou ao desequilíbrio familiar? Daqui a pouquinho você responde. Gomes. Agora 8h21. P Notícias, o programa jornalístico mais ouvido da cidade.
8h29, P-Notícias no ar, no oferecimento de Rápido Federal, Petrolina diariamente nos novíssimos Double Deckers. Revisa a sua concessionária Ford na Bonocô e Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador tem obras em toda a cidade, contamos com sua compreensão. A gente recebe no P-Notícias desta quinta-feira, Terena Cardoso, terapeuta transpessoal sistêmica. Terena, a gente passa o ano todo na expectativa de conseguir realizar aqueles planos, projetos que a gente fez no início do ano. Chega dezembro, a gente faz uma avaliação, poxa, faltou fazer tanta coisa e quer fazer tudo de uma vez só. Isso acontece, não é? Acontece muito, isso gera um estresse, uma ansiedade absurda e leva justamente para o tema que a gente está tratando hoje, que é a melancolia natalina, porque engana-se quem pensa que a ansiedade não está associada ao estado deprimido ou até mesmo à própria depressão. Só deixando bem claro, a melancolia de Natal não leva sempre a um processo de diagnóstico de depressão. Ela pode ser a porta de entrada, né? E para se fechar um diagnóstico desse tipo, aí vai precisar de um psiquiatra, psicólogo para poder entender melhor. Mas geralmente é um estado que passa quando a gente chega lá janeiro, fevereiro, aqui em Salvador, então o carnaval chegou, pronto, passou essa coisa, né? Já foi essa coisa de eu não realizei tudo, eu não fiz tudo, tem que correr para não deixar passar nada pro próximo ano, e aí passa, né? Não é uma coisa que fica por muito tempo. Agora vamos voltar aqui à pergunta do bloco anterior. Deixa eu só achar aqui, que é com relação a consumismo aqui. Você acredita que a angústia das pessoas com relação ao Natal está mais associada ao consumismo ou ao desequilíbrio familiar? Tem muita relação com consumismo nesse período, né? Comprar presente, amigo secreto, e muitas vezes a pessoa não tem um dinheiro para comprar o presente, para dar para todos os filhos, para dar para todos os parentes, e aí os filhos esperam ganhar o presente porque os amiguinhos vão ganhar, e aí o pai já fica para baixo. Isso está diretamente relacionado? Muito, muito. Isso gera uma frustração, na realidade. E quem tem baixa resistência à frustração vai cair também nessa tristeza, nesse estado mais down na época do Natal. Principalmente pai, mãe, que quer presentear todo mundo, né? E até mesmo aquelas pessoas que têm muitos amigos e adoraria contemplar todos, mas não tem dinheiro suficiente, e isso gera aquela sensação do dar e receber desequilibrado, vamos dizer assim, né? E aí cai nesse mesmo lugar. É muito bacana essa pergunta, porque a gente não leva só para os conflitos familiares, né? Essa coisa do consumismo também influencia muito. Agora, Terena, existe uma faixa etária, um grupo específico de pessoas que essa melancolia do fim do ano, melancolia natalina, atinge os idosos, por exemplo, ou não? É qualquer pessoa? Qualquer pessoa, inclusive crianças. Aliás, eu diria principalmente crianças, né? Que estão inseridas em um ambiente familiar não muito agradável ou não muito equilibrado. Elas passam por um estado de tristeza ou de isolação, vamos dizer assim, muito forte. Sim. Né? E é justamente nessa fase em que você vai ganhando essas experiências, e quando se torna um adulto, isso permanece, né? Agora, Terena Cardoso, terapeuta, que está aqui com a gente, me explica uma coisa. A pessoa que se cobra o ano todo, né? Passou 2019, a pessoa fez 1000 planos no início do ano e não realizou quase nada. E aí ela vai virar de 2019 para 2020 se cobrando, se excluindo do contexto social, não participando das festas da família porque acha que não conseguiu aquele emprego bacana, aquele relacionamento dos sonhos. Então ele prefere se isolar da família do que meio que dar uma satisfação à família que tanto cobra. Se isso perdura, entra o ano, janeiro, fevereiro, março, a pessoa continua assim, nessa melancolia, passa para um tratamento terapêutico e também com medicamentos, ou como é que funciona esse tratamento em si? Foi como eu expliquei ali já logo após a pergunta do Gomes. Se isso passa 4 meses, 5, 6 meses, um semestre a pessoa nesse estado, aí a gente já não vai mais chamar isso de melancolia natalina. Sim. Né? A gente vai ter que procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta para poder investigar melhor, e se caso houver a necessidade de medicação, é bom que se faça uso, né? Sempre com o aporte de um psiquiatra por detrás disso, né? Então é importante essa investigação, porque não é normal após a fase, né, dessa melancolia natalina permanecer. E como detectar?
Então, a pessoa geralmente ela fica naquele, é como você relatou, né? O isolamento, não quero ir pra festa, não quero sair, não vou comprar presente pra ninguém, não quero saber de Natal, não gosto do Natal, e essa fase pra mim é horrível, todo mundo só quer saber de comprar. Às vezes a pessoa vem até em forma de raiva, né? Ela reage às investidas da família pra reunião de Natal e até mesmo pra todo o consumismo de uma forma raivosa, de uma forma chateada, né? E aí vai para esse lugar de tristeza que tá muito mais no interior, né? Agora tem um fator importante aí que muitas vezes a própria pessoa ela pode não identificar. Ela tá passando por aquilo, então para ela pode ser algo natural. Entra aí a importância de amigos e familiares nesse contexto. Exatamente, alertar e como a gente está fazendo aqui, né, falar sobre isso publicamente, porque a pessoa pode agora identificar, né, então não é só por uma questão de eu não quero estar lá. Será que aconteceu algo que não faz com que eu não queira estar nesse lugar? Por que o Natal, que é um momento que é familiar, né? Que a gente fala muito do amor, a gente fala muito da caridade, estar entre os seus, presentear os seus. A proposta, vamos excluir aqui a coisa do capitalismo, né? A proposta, ela é uma reunião familiar pautada nisso, né? Tem a parte da religiosidade também que prevê essa parte, né? Que preza essa parte. Por que então essa revolta? Por que essa tristeza? Por que eu não quero? Né? Claro que ali pode ter sim alguma experiência que não vale a pena você investigar e resolver. Ok. Você que está em casa pode participar através do 99949-9430, Gomes. Márcia diz aqui, quero perguntar a Tarina Cardoso, minha amiga e colega de trabalho, como podemos superar traumas natalinos em que a melancolia nos toma, deixando-nos deprimidos? Dentro da nossa abordagem, foi como eu falei, né? No primeiro bloco, a gente tem que retornar para essas experiências numa forma mais técnica, né? Na sala de terapia existem ferramentas para isso, como eu falei, constelação, regressão, né? Que faz com que você retorne para aquela experiência e a gente ressignifique isso. A própria psicologia, que é mais, como eu posso dizer, comum, ela também vai através da técnica de conversação fazendo com que o sujeito relembre, né? E faça essa correlação de fatos, né? Então, na verdade, eu tenho essas sensações porque lá na minha infância, minha família não se reunia ou nunca ganhava presente porque minha família não tinha dinheiro. Tem tantas coisas por detrás disso que merece ser investigado, que cada caso é um caso, né? Luciana Pereira. Terena, dê uma dica de uma atividade simples que podemos fazer no Natal para alegrar nossa criança interior. Lu, um beijo, querida. Então, a gente pode alimentar essa criança interna, né? A gente costuma na TTS utilizar muito da escrita. Eu acho super válido a gente pegar uma folha de papel, fazer uma escrita para a própria criança interna, fechando alguns acordos com ela, né? A partir de hoje eu cuido de você, a partir de hoje eu vou tentar olhar mais para mim, fazer um processo terapêutico e cuidar dela. A gente costuma recomendar que você coma o que a sua criança interna gostava, que você se lembre, a gente faz um processo de também ancorar memórias boas, né? A pessoa tendo, né, essas memórias boas, a gente faz a ancoragem e leva ela, adulto, né? Leva ela para esse ambiente, isso também é bem legal. Outra pergunta aqui, como desconstruir a família de margarina no Natal? Uma imagem irreal que pode deprimir. Poxa vida, essa pergunta. Desconstruir a família de margarina, assim, por que desconstruir, né? Toda família tem problema, todo mundo tem problema. A gente precisa desmistificar, na realidade, essa coisa não somos perfeitos, não precisamos estar nessa simbologia 100%, né? Sim. Às vezes as pessoas, por uma rusga muito boba, acaba não tendo a reunião de uma forma tranquila, às vezes a política, né? Às vezes é um que quer fazer amigo secreto, o outro não quer, e aí acaba tendo um rebuliço familiar, e aí vem uma pessoa e diz, vocês não são a família de margarina que eu gostaria de ter, né? E isso acaba sendo até um pouco de ilusão. A gente não vai ter
esse lugar perfeito, ideal. Não existe. Não existe. A gente tem que se sentir pertencente e agradecer por ter a vida, né, diante desses familiares, desse pai, dessa mãe, todo mundo. A vida chegou a nós através deles e a gente pode fazer algo melhor com isso. Agora, Terena, nessa rotina que a gente tem, né, que você tem que ser perfeito no trabalho, você tem que ser perfeito na universidade, você tem que ser perfeito na vida pessoal. E aí a gente se cobra o ano todo, né? No início do ano a gente faz aquela listinha do que realizar profissionalmente, de como tratar os familiares de forma bacana, do que você tem que fazer durante todo esse ano. Essa cobrança que a gente faz sobre a gente mesmo e muitas vezes para dar um retorno, uma satisfação à família ou à sociedade, isso também no final do ano, ela ajuda, contribui para que haja essa melancolia natalina? Contribui, e eu particularmente parto do princípio de que isso é um erro gigantesco. O ideal é que a gente nesse limiar de final de ano e início de ano, a gente foque naquilo que a gente não quer mais e não naquilo que a gente quer. Porque aquilo que a gente não quer mais e que a gente tem e nos atrapalha é justamente o que vai impedir a sua caminhada para a realização, para a autorrealização. Então, a Luciana pediu um exercício para a criança interna, eu passo aqui um exercício para você focar mais na realização do próximo ano, né? Bota aí, tenho e não quero mais para 2020 me lamentar, relacionamento abusivo, né? Um homem que não me completa, esse trabalho que me sufoca. Ou seja, continua com a listinha, mas em vez de fazer 1000 projeções do que você quer ou do que você precisa, faz a projeção de coisas que não são legais. Que não servem mais para o seu 2020, porque a gente precisa eliminar cargas. A gente vai para terapia achando que a gente vai focar só na autorrealização, vamos lá naquela coisa tem uma expressão que é bem comum, né? Motivacional, né? Terapia motivacional, vai lá, você consegue, ajeita aqui, faz assim. Não é bem por aí. A gente tem que eliminar cargas, eliminar experiências não assimiladas, eliminar aquilo que não serve mais para poder adentrar o ano livre, né? Ou pelo menos se trabalhar para ficar menos pesado nesse sentido. Uma redução de danos. Uma redução de danos e ter forças para ir para realmente onde você quer, né? Para realizar o que você quer. Simone, a pergunta para a terapeuta é: qual é a melhor maneira de não se frustrar com o fato de não ter conseguido realizar tudo que você planejou? No meu caso, é relacionado ao emprego. Todo mês de dezembro eu fico com muita ânsia de resolver tudo. Poxa vida, então. A gente brinca lá na TTS que casa mal assombrada não tem padre que dê jeito. A gente precisa sair. Então, se o problema é o emprego, a vida profissional, que não tá legal, você precisa sair desse lugar. Não drasticamente, mas em algum momento você precisa fazer o seu plano B se tornar plano A, para que nesses momentos de muita pressão, né, o ano vai virar, e aí o que você fez, né? A Simone, charada, a Simone canta, buzina isso do nosso ouvido todo final de ano. Chegou o Natal, o que é que você fez, né? Então, é meio complicado. No caso dela, cai fora desse emprego aí. Você também pode participar, 999499430, mandando a sua pergunta. Estamos recebendo hoje aqui no P Notícias a terapeuta transpessoal sistêmica Terena Cardoso. E você que também acompanha o nosso P Notícias diariamente já sabe que você fica bem informado 24 horas na palma da mão pelo nosso portal, né, Rafa? É isso aí, basta entrar aí na sua loja virtual, digita P Notícias, baixa nosso aplicativo, você vai receber notificações com os principais destaques do dia e vale lembrar do nosso Instagram, é o @portal P Notícias. Lá você, além de ficar muito bem informado, você também participa das promoções dos principais eventos de Salvador. Então, corre aí e segue o @portal P Notícias. Chega fim de ano, é o momento de fazer as pazes com algumas pessoas, mas tem muita gente também que tem esse bloqueio, essa dificuldade, e até por ter esse bloqueio acaba se sentindo mal com isso. Como tratar essa situação de você, principalmente uma maneira bem popular de se falar, né? Ficar de bem com as pessoas. Emendando uma pergunta aqui com a Andy Gomes, é o ideal quando você tem uma desavença, um problema com alguém, aproveitar esse período para tentar fazer as pazes, para ficar numa boa?
Só se isso for importante para você e lhe fizer bem. A gente não preza muito essa ideia de que você tem que se forçar a estar perto de alguém que você ainda tem dificuldade para restabelecer um contato, né? Ainda que seja um familiar, um pai, uma mãe, vamos parar de tentar colocar essa ideia social da família ideal, do amigo ideal, da forma ideal de se relacionar. Se você é capaz de reconhecer a importância daquela pessoa na sua vida por um período que foi funcional, né? E você ainda tem uma certa dificuldade de falar com ela por orgulho, ego, o que for, e isso dentro de você tá bem resolvido, beleza, segue firme, isso pode servir pro seu pai, pra sua mãe, pra todo mundo, né? Mas se for realmente muito importante, não tem problema nenhum, manda uma mensagem. Agora, se você não tiver um retorno, é lidar com a frustração, né? Passar a frustração com dignidade, também não pode fazer a birra, ai, não me respondeu, né? Essa parte também precisa ser cuidada. A última questão aqui de um ouvinte anônimo que diz: e quando você casa, o ano todo só você visita a sua família e ela nunca vem te visitar, ainda cobra sua presença no Natal e final de ano, sendo que você já perdeu o encanto de união, e aí? Olha, se não é feliz, se não é bacana, se não é leve para você estar entre essas pessoas, monta a sua ceia, seja feliz, né? Chama quem você quiser, chama os amigos, chama as pessoas mais importantes. A ideia é que dentro de você, essa família esteja bem resolvida no sentido de, tá, tudo bem, eu sei, você é meu pai, você é minha mãe, vocês são as pessoas que me criaram, vocês são as pessoas que me trouxeram ao mundo, mas agora, daqui pra frente, sou eu com o que eu escolher. E isso precisa ter uma relação bem bacana. Para chegar nesse nível, alguns chegam com uma tranquilidade, outros precisam de um processo terapêutico. Então, se tá difícil, vai pra terapia que a gente resolve. Tudo bem. P-Notícias vai ficando por aqui, de volta amanhã, bem cedinho, às 6h, no oferecimento de Rápido Federal, Petrolina diariamente nos novíssimos Double Deckers. Revisa a sua concessionária Ford na Bonocô e Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador tem obras em toda a cidade, contamos com sua compreensão. Quero agradecer aqui o Danilo Souza, Rafael, que deixou uma lembrancinha pra gente aí. Sim, grande Danilo. Turma da PRF, que sempre acompanha o nosso programa, muito obrigado ajudando pela audiência. A gente a sair da dieta, né? É verdade. E aproveitar também e agradecer a presença aqui de Terena Cardoso. Grande Terena, mandar um abraço pro Jordan Campos, já tive a oportunidade de entrevistá-lo lá na outra e vamos trazer ele aqui na Piatã FM também. Vamos primeiro sim. lugar em audiência merece uma presença de luxo como essa de vocês dois. Pois tchau, é. pessoal. Valeu, Terena, gente. tchau, tchau. Obrigada. Notícias.